Galera, é o seguinte, hoje a gente tá aqui mais uma vez de forma um tanto despretensiosa para poder conversar sobre uma das minhas franquias preferidas de todos os tempos e que eu espero que seja uma das preferidas de vocês também, Silent Hill. Isso porque eu percebi recentemente que a franquia Silent Hill tem muito mais segredos do que eu imaginei que ela tivesse. Existem muitas coisas que eu fui descobrir só agora, rejogando os jogos. E isso é interessante porque tem um impacto direto no que eu quero construir no canal e também preciso comentar com vocês. Inclusive, vocês já devem ter percebido que esse formato de vídeo com a borda roxa tem exatamente essa premissa, eu trocar uma ideia com vocês. É um papo mais informal, mais para poder saber o que vocês estão pensando e para vocês saberem o que eu estou pensando, para atualizar vocês de coisas sobre o canal, para poder contar alguma curiosidade, algum segredo, explicar o que eu quero fazer, enfim, a ideia é não ter um roteiro, é mais no estilo brief and let it out, sabe? Eu pensei e coloquei para fora, basicamente é isso. Eu tô deixando bem claro isso porque eu percebi que no último vídeo que a gente fez nesse estilo, tinha gente achando que eu montei roteiro para aquele vídeo, e não, vídeo de temática roxa é um vídeo em que eu não monto roteiro. Vídeo de borda amarela a gente tem um formato mais documental, vídeo de borda azul a gente consegue falar de aleatoriedade, mas com um roteiro mais elaborado. De todas as formas, como que a gente vai fazer aqui? Eu selecionei alguns comentários de vocês num dos vídeos que eu posso dizer que foi um dos melhores vídeos, na minha opinião, que eu construí em nível de roteiro, edição, que é o vídeo do Silent Hill 4, e eu selecionei esses comentários para a gente ter uma base de como a gente vai se desenvolver por aqui, como eu vou apresentar para vocês o que eu pretendo fazer com a franquia Silent Hill aqui no canal e por que eu quero fazer desse jeito, além de comentar algumas curiosidades sobre a franquia também, beleza? E gente, sério, pra minha sorte tem muito comentário bom de vocês, às vezes é até difícil fazer a seleção, e o primeiro comentário foi o do Rony. Ele escreveu assim: o bacana dos teus vídeos é que serve de motivação para jogar os games. Tipo agora, deu mais vontade de jogar o Silent Hill 4. Como você mesmo disse, olhar com outros olhos. Então o que a gente pretende fazer aqui com a franquia Silent Hill até o lançamento do Silent Hill 2 Remake? A gente vai analisar toda a franquia. Na verdade, essa análise de toda a franquia já começou com o Silent Hill 4. Já deixei algumas deixas ali para poder começar a criar esse universo que eu pretendo criar aqui no canal. E eu quero criar esse universo aqui no canal da franquia Silent Hill porque é uma franquia que permite a gente ter um universo compartilhado entre os vídeos. Os jogos entre os desenvolvimentos, entre o desenvolvimento Silent Hill 3, Silent Hill 4, sempre tem algum tipo de segredo, e é interessante a gente mencionar isso. Os jogos sempre estão conectados de alguma forma, seja de maneira direta dentro do jogo, ou seja de maneira indireta, como por exemplo na própria parte do desenvolvimento. No Silent Hill 4, por exemplo, a gente está dentro de um apartamento e a gente controla o Henry Townsend. Ele é o protagonista do jogo. Só que antes dele ser o inquilino do apartamento, um jornalista morou ali, que foi o Joseph, e esse jornalista chegou muito perto de desmascarar os planos do Walter Sullivan, que é o antagonista do game, e ele começou a escrever diversos artigos. O que eu não sabia, no entanto, é que um desses artigos aparece no Silent Hill 3, ele aparece no Hospital Brookhaven, que ele comenta lá da trajetória dele e tudo mais. Ele está tentando achar uma ligação entre os assassinatos que Walter cometeu com os assassinatos da Ordem. Outro segredo, por exemplo, é a relação que o Silent Hill 2 tem com o Silent Hill 4. O Silent Hill 4 é mencionado através do Walter Sullivan no Silent Hill 2, por exemplo, assim como o Silent Hill 2 é mencionado no Silent Hill 4 quando a gente vê o pai do James Sunderland, que é o protagonista do Silent Hill 2, atuando como um coadjuvante ali. Então eu acho que isso dá margem pra gente conversar bastante sobre a franquia e eu quero construir isso da melhor maneira possível. Por isso eu já tô rejogando os jogos, tô criando o roteiro da forma mais profunda possível, da maneira que eu criei o roteiro do Silent Hill 4 pra gente poder trabalhar aqui e eu conseguir comentar pra vocês tudo que eu sei e como eu me senti jogando aquele jogo. Porque uma das características de quando eu tô montando o roteiro, e que pra mim é uma das melhores partes, eu me sinto literalmente numa aventura, é que eu consigo contar uma história pra vocês, uma história de como eu me senti jogando aquele jogo, qual foi o sentimento, qual foi o tipo de emoção que aquele jogo conseguiu me despertar. Eu tomo nota tudo isso enquanto eu tô jogando e vou transferindo pro roteiro de forma que vá fazendo sentido para vocês. E por isso eu decidi criar esse universo. Na verdade, já comecei com o vídeo do Silent Hill 4, né? Se vocês verem o vídeo do Silent Hill 4, vocês vão perceber que existem várias deixas pra gente comentar sobre outros jogos da franquia, e a ideia é exatamente essa, justamente pra gente conseguir explorar os segredos da saga Silent Hill. O outro comentário no vídeo de análise do Silent Hill 4 que eu achei importante pra caramba de trazer pra cá pra gente conversar sobre isso foi o do Carlos, e ele disse assim: esse game não tem o reconhecimento
reconhecimento que merece. Quando fui jogar pela primeira vez, já tinha em mente que ele era meio renegado pelos fãs, por isso me surpreendeu bastante. É um excelente game, envolvente em um dos jogos de terror mais sinistros de todos os tempos, cenários desconfortáveis, sons arrepiantes, enfim, é uma joia perdida. E por que eu decidi trazer esse comentário pra cá? Porque eu percebi que mesmo os jogos mais renegados dentro da fanbase ainda sofrem de algum carinho por uma outra parcela de fãs. Não são jogos totalmente ruins, especialmente quando a gente considera que muitos desses jogos foram lançados num período em que jogos de terror estavam na completa decadência. Então, alguns desses jogos eles podem trazer uma experiência diferente. E eu percebi isso recentemente quando comecei a rejogar esses jogos que são mais renegados pelos fãs, mas comecei a olhá-los com outros olhos, a tentar entrar um pouco mais na história do protagonista, ver como funciona o background dele, como que será que tá a cabeça dele naquele momento. Eu tentei me transferir ao máximo pro papel do personagem naquele momento, e eu percebi que o jogo não é tão ruim como ele foi pintado. É óbvio que a gente precisa sempre lembrar que o Silent Hill 1, o 2, o 3 e até o 4, de certa forma, são verdadeiras obras de artes. Assim, eles conseguiram colocar um patamar muito alto para ser alcançado, e quando houve a mudança de desenvolvedora, realmente ficou algo muito difícil de ser alcançado. Mas será que esses jogos são realmente ruins? Ou será que a gente se deixou levar por um efeito manada e talvez não conseguiu aproveitá-los por conta disso e por talvez não ter entrado de fato na atmosfera que eles se propõem a criar? Obviamente, entrar na atmosfera não pode ser uma responsabilidade do fã. Entrar na atmosfera tem que ser uma responsabilidade de quem está desenvolvendo um jogo. O jogo ele precisa te abraçar nesse quesito. Mas se ele não consegue fazer isso por conta própria, já que a gente já gastou o nosso dinheiro com o jogo, por que a gente não pode fazer uma tentativa de entrar no papel desse personagem para poder ter a melhor experiência? Eu rejoguei alguns jogos recentemente, posso dizer para vocês que a minha experiência foi completamente diferente de quando a gente compara com o que eu tive de experiência da primeira vez que eu joguei com esse tipo de jogo que é mais avariado pela fanbase. E acho que isso é o que eu tô mais ansioso para poder ver quando eu encontrar o resultado final de todo o roteiro montado para poder começar a fazer o vídeo para vocês. Como que esses jogos se comportam diante do meu ponto de vista ao entrar na atmosfera dele. Mas aproveita e deixa aí no campo dos comentários qual, na sua opinião, é um jogo da franquia Silent Hill que é inaceitável. O outro comentário foi o do Gui 2K e ele diz o seguinte: sério, me prendi nesse vídeo de um jeito simplesmente incrível, velho. Adorei. Obrigado, Gui. E eu já aproveito para dizer que eu gosto muito de escrever esse tipo de vídeo, eu passo muito tempo escrevendo esse tipo de roteiro. É uma das minhas partes preferidas. Quer dizer, é meio difícil selecionar uma parte preferida de fato, porque eu também gosto muito de montar a edição, porque normalmente é na edição que eu crio margem para mensagens subjetivas nos vídeos, sabe? Algumas pessoas entendem, outras não. Outras criam diversas interpretações para algumas coisas que eu coloco visualmente naquele vídeo, e eu acho isso muito legal. Pra mim é a melhor parte. E Silent Hill é um prato cheio pra gente poder fazer isso. Por isso eu quero até o lançamento do remake de Silent Hill 2, toda a série analisada aqui no canal, pra gente conseguir criar esse universo conectado. E isso nos leva pro próximo comentário. E esse comentário é do Soldado N64, que diz o seguinte: não sei porquê, mas quando eu jogo os jogos da franquia Silent Hill, eu sinto uma estranha sensação de paz e conforto. E cara, eu preciso te agradecer por sentir exatamente a mesma coisa que eu. É muito bom saber que existem pessoas que se identificam com algo que eu esteja fazendo aqui no YouTube. E sim, é exatamente essa sensação que eu tenho, uma das sensações que eu tenho quando eu tô jogando Silent Hill, e eu tento ao máximo passar isso pra vocês no meio dos roteiros. Só que quando a gente construir o nosso universo da franquia Silent Hill, vai ter um estopim. Depois da gente ter analisado todos os jogos, inclusive o Silent Hill 2 Remake, vai ter uma espécie de surpresa, que eu não sei exatamente quando vai sair. Primeiro a gente precisa criar todo o nosso universo Marvel para depois soltar esse estopim. Esse estopim ele pode sair muito tempo depois, pouco tempo depois, eu ainda não sei como as coisas vão caminhar. Mas o fato é que a franquia Silent Hill, usando toda a sua temática melancólica, os fatores psicológicos, a profundidade dos personagens, serviu de escola para diversos outros jogos, e não só para jogos de terror. Diversos gêneros abraçaram o que a franquia Silent Hill apresentou, e a gente vai usar isso em nosso favor, porque a partir de Silent Hill a gente vai conseguir ir a fundo em diversos outros jogos. Mas a gente conversa mais a fundo sobre esse tipo de plano em outra oportunidade, porque eu acho que hoje eu já falei bastante. De todas as formas, eu quero muito saber quais são os jogos que vocês acham que são inadmissíveis dentro da saga Silent Hill, em termos de qualidade mesmo, considerando o que foi o padrão alto um dia da franquia e o que a gente encontra nesses jogos
ruins. Até porque quanto mais o tempo passa, quando a gente foge das especificidades técnicas, o conceito de ruim é muito relativo. O que pode funcionar pra mim, pode não funcionar pra vocês. Então digam no campo dos comentários o que vocês preferem dentro da saga Silent Hill e o que vocês fogem quando o assunto é um jogo da franquia. E no mais, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.